falar o relato aqui do sonho que eu tive com um asteroide caindo na Terra e era exatamente nos Estados Unidos. Este sonho foi de 2017, é pequeno, mas é interessante porque tem a ver com os sonhos que os irmãos têm, quem tem tido, as revelações que Deus tem dado aos irmãos. E vou fazer outro relato depois de outro pequeno sonho, mas foi do início desse ano. O primeiro, eu me encontrava nos Estados Unidos subindo uma grande montanha e era à noite, estava tudo escuro, a gente estava subindo aquela montanha com todo o povo americano e junto conosco estava o presidente Trump. E aí eu questionava no meu coração, perguntando, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui com esse povo subindo essa montanha. E daqui a pouco, né, o presidente Trump, ele começava a procurar, perguntar se alguém tinha um telefone que ele precisava ligar para alguém, para algum assessor dele, né? E aí ninguém tinha, só eu tinha um telefone, um pequeno celular antigo, né, de 2016. E aí eu, com aquele pequeno celular, eu dava a ele. E aí ele ligava para alguém. Esse alguém que ele ligava, ele começava a falar em inglês. E eu falava assim no meu coração, meu Deus, eu não estou entendendo nada que esse homem está falando. E aí, numa questão de segundo, eu começava a entender que ele estava ligando, estava conversando com um cientista da NASA, que dizia que estava vindo um grande asteroide em rota de colisão com a Terra. E aí ele perguntava se não havia nada que se pudesse fazer. E aí o cientista chegava e falava, presidente, dessa vez não, já fizemos de tudo, cheque mate, presidente. E aí ele falava 3 vezes, juízo final, juízo final, juízo final. Aí falava isso assim, nervoso, né? E depois disso aí, né? Nisso aí eu já me encontrava aí, é como se eu já me encontrasse cá embaixo e via aquela grande destruição. E eu estava diante de ferros, né? Como se parecesse que era uma estação do metrô toda destruída, toda retorcida, e parecia que tinha alguma coisa elétrica lá embaixo, uma coisa parecendo espiritual. E eu tinha assim um medo daquela coisa escapar dali e me pegar, né? E aí eu isso aí naquele medo, né? E aí eu acabei acordando, né? Então esse é o primeiro relato, que foi de 2017. O segundo eu tive agora em 2020, que foi um sonho pequeno, mas foi bem estranho. Todos nós da igreja estávamos reunidos no local, estava aquela escuridão, não havia luz em lugar nenhum, tudo escuro, estava tudo escuro. E aí nós pegávamos aquele celular, os celulares só funcionava o flash, mas havia um celular que parecia que ele tinha televisão e nós estávamos, parece que estava pegando uma rede de televisão lá, era como se fosse um jornalismo, né, que estava passando naquela única rede de televisão que estava funcionando. E estava tudo escuro mesmo, a gente não via nem as pessoas que estavam conosco, mas a gente sabia que as pessoas estavam ali. E aí pegávamos assim o flash do celular e apontava, quem que está ali, quem que está ali? Aí apontava quando via, é fulano. Aí apontava para o outro, ali está ciclano, para ver que a escuridão era tão intensa que a gente não via as pessoas ao nosso lado, né? E aí, só que nós estávamos ali em volta daquele único aparelho que estava funcionando, como se fosse uma rede de televisão, era torcendo para a reeleição do presidente Trump nos Estados Unidos, ou seja, onde estava um clima de suspense, né, no mundo, e entre nós ali, parecia que era no mundo inteiro e entre nós ali também, como se algo terrível aconteceu e a gente parece que a reeleição de Trump iria trazer algum resultado, iria trazer alguma mudança. Eu não sei, no meu coração nada dizia isso, mas
o que parecia, depois que eu acordei assim, que o Trump sendo eleito iria trazer alguma mudança para o mundo, né? E então, assim, é uma coisa muito esquisita. E aí, quando eu apontei assim o meu celular, o flash do meu celular, que eu apontei, quem é que tá ali? Aí que eu olhava, tinha ali o ator americano Arnold Schwarzenegger, ele estava ali também, só que ele estava um pouco afastado da gente, mas ele estava lá naquela escuridão também, esperando, aguardando a resposta lá dos Estados Unidos. Uma coisa assim meio sinistra, né? E eu nem sabia que as eleições dos Estados Unidos seria em novembro, né? Aí depois eu pesquisando na internet, né? Isso foi no início do ano. Aí quando eu fiz lá a pesquisa, aí descobri que as eleições dos Estados Unidos seria no dia 3 de novembro, ou seja, mas a escuridão já estava acontecendo antes do dia 3. Eu não sei o significado desse sonho, né? Mas é como se algo muito terrível tivesse para acontecer exatamente antes das eleições dos Estados Unidos. Então, irmão, esses são os sonhos, né? Deus tem me dado muitas revelações, né? Também, né? Muitas, bem antes de negócio das pessoas postar coisa no YouTube. Mas aí são relatos que depois, de repente, numa oportunidade eu falo. Alguns eu até já postei no YouTube, mas eu nem mexo no canal que eu fiz, porque o YouTube parece que implica comigo, tem alguém por trás tentando impedir meus vídeos das pessoas verem, mas depois de repente, eu coloco eu passo para o irmão o link dos sonhos que eu postei, né? Das outras revelações. Então, irmão, a paz do Senhor aí, os irmãos vê aí como interpreta aí, porque se é de Deus, vai acontecer, mas tudo é conforme a vontade de Deus. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa eu tenho certeza, é que Jesus Cristo está às portas e nós temos que nos preparar. Estamos em cima da hora. Eu creio no arrebatamento e que ele vem. Eu creio que ele vem exatamente quando começa a grande tribulação. Nós não passaremos, eu creio assim, que nós não passaremos pela grande tribulação, mas seremos retirados do meio dela. Deus abençoe os irmãos. O importante é você crer no Senhor Jesus Cristo, seja antes ou depois, não importa. Importa que você creia que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, que ele foi morto na cruz por nossos pecados, mas que ele ressuscitou e que ele vive e que ele voltará. Então é necessário que nós creamos nisto. Deus abençoe os irmãos. Amém.